Vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. E tem uma coisa que voltou a me preocupar. Ela sempre me preocupa, mas ela voltou a me preocupar com maior força nesses últimos dias. Pode colocar. Quanto o povo que se reúne em nome de Deus conhece da graça de Deus. E aí eu me lembrei de um sermão que não é meu, mas é do J.C. Ryle. E o título dele é Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Fiquei preocupado, pensando, por que às vezes as pessoas desanimam? Por que às vezes as pessoas mudam daqui para lá, de lá para cá? Hoje estão, amanhã não estão. Talvez porque não tenham pleno conhecimento da graça. E também fiquei muito preocupado, isso foi reacendido em mim. E eu tenho acordado das madrugadas pensando sobre isso e orando sobre isso. E tenho tido algumas conversas com membros da igreja, com membros de igreja, daqui e de outras, e chegado à conclusão de que muitos deles não conhecem o plano de Deus para a vida deles. Muita gente se assenta em banco de igreja, não conhece a graça salvadora de Jesus. Você crê que Jesus é seu Senhor e Salvador? Creio. Mas se você mudar a pergunta, você descobre que ele não entendeu. Se você, por exemplo, perguntar, como nós perguntávamos há um tempo atrás, a gente foi ensinado por um método evangelístico assim: olha, se você chegar diante de Deus agora, nos portais da eternidade, e ele te perguntar, por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Muita gente não sabe por quê. Talvez porque eu seja bom, talvez porque eu seja legal, talvez porque eu tenha ido à igreja. Muita gente, na verdade, não tem certeza da sua salvação. E eu já pastoreei uma mulher que com 80 anos, tendo sido criada na igreja, tendo conhecimento de livros e livros de doutrina, um dia nós conversávamos e graças a Deus ela teve a coragem de abrir o coração e falar: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação, às vezes eu não tenho certeza. E nós pudemos conversar. E me assusta pensar que muita gente que está dentro da igreja não conhece a graça salvadora de Jesus. Mas isso existe. E é por isso que Jesus disse o que disse aos seus discípulos e que está registrado em Lucas 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos ver todos juntos? Lembrai-vos da mulher de Ló. Outra vez. Lembrai-vos da mulher de Ló. É a primeira vez que eu prego esse sermão? Não. Ele é meu? Não. Ele é do Raio. Mas eu vou usar a estrutura dele, e não ele todo, mas a estrutura, para compartilhar com você aquilo que eu quero compartilhar. Jesus disse enfaticamente: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus não nos convida a lembrar de Abraão, ou de Isaac, ou de Jacó, ou de Sara, ou de Ana, ou de Ruth. Não, ele escolheu alguém cuja alma estava perdida, e perdida para sempre. E ele clama a cada um de nós: lembrai-vos da mulher de Ló. Tem alguma coisa importante aqui? Claro que tem. Porque ele podia ter falado: lembrem-se de Abraão, o pai da fé. Mas nesse momento aqui, ele nos pede para nos lembrarmos da mulher de Ló. E ele está falando sobre a sua segunda vinda, quando virá julgar o mundo. Ele está descrevendo o estado terrível de desespero no qual muitos serão achados. Os últimos dias estão na sua mente quando ele nos diz: lembrai-vos da mulher de Ló. O contexto aqui é esse. Jesus está falando do último dia. Jesus está falando do último tempo. Jesus está falando da sua volta. E quando ele adverte aos seus discípulos, ele diz: lembrem-se da mulher de Ló. É uma ordem. Lembrem-se da mulher de Ló. É uma repreensão severa. Lembrem-se da mulher de Ló. Isso é importante porque é Jesus que nos está advertindo. Não é qualquer outro, não é alguém que estava conversando com Jesus e disse assim: gente, vamos nos lembrar da mulher de Ló. Não, Jesus, falando dos últimos tempos, diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Ele está falando dos últimos tempos, mas ele é Jesus, amoroso,
aquele que se compadeceu de uma viúva cujo único filho morrera em Naim. Nós estamos falando daquele Jesus que ressuscitou Lázaro, daquele que se compadeceu da mulher adúltera, daquele que se compadeceu do cego de nascença, lá em João 9, daquele que se compadeceu de Bartimeu, o cego mendigo que gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem um negócio importante aqui então. Ele está falando dos últimos dias, do último tempo, e ele está nos alertando, porque é alguma coisa importante. A gente tem que prestar atenção, porque é Jesus que está falando. E o Senhor Jesus estava falando para os seus discípulos. Jesus não estava falando aos fariseus. Lembre-se da mulher de Ló, viu, fariseus? Não, Jesus não estava falando a pecadores perdidos. Lembre-se da mulher de Ló, viu? Ela olhou para trás, virou uma estátua de sal, morreu nessa condição, porque olhou para trás e ela queria todo aquele pecado. Não, ele está falando para os discípulos, para aqueles que caminhavam com ele, para aqueles homens que estavam tendo o privilégio máximo da comunhão com Deus. E ele vira para eles e diz assim: lembrem-se da mulher de Ló, cuidado. Então tem aqui um recado precioso para a igreja, porque nós temos o privilégio de ser nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que é Jesus, e está lá em 1 Pedro 2,9. Então ele está falando alguma coisa preciosa para nós, que somos igreja dele, porque os discípulos eram a sua igreja. E ele disse aos seus discípulos, e nessa noite ele repete para nós: lembrem-se da mulher de Ló. E olha, a mulher de Ló desfrutou de muitos privilégios, como nós desfrutamos dentro da igreja. Aquela mulher desfrutou de privilégios ímpares. O seu marido era um homem íntegro, como está em 2 Pedro 2,8. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, lá em Sodoma, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas deles. Então Ló era um homem justo, Ló era um homem íntegro. Essa mulher tinha esse privilégio. É um privilégio ter um cônjuge íntegro, um cônjuge que conhece a Deus e sabe que o meio onde ele está vivendo está tudo errado. E mais, a verdadeira religião era escassa. Não havia Bíblia. O conhecimento de Deus era restrito a poucos. E a mulher de Ló tinha essa graça. O conhecimento de Deus ali era restrito àqueles que Deus queria se revelar. Deus se revelou a Abraão. Isso se estendeu ao seu sobrinho Ló, que andava com ele. E a mulher de Ló teve o privilégio de estar no meio desse mover todo, que não era comum naqueles tempos, porque eles não tinham a palavra como nós temos. Essa mulher tinha muitos privilégios. Ela teve um homem religioso como marido. Ela teve Abraão, o pai da fé, como tio através do matrimônio. Ela então certamente viu as orações de Abraão. Ela viu o milagre de Deus acontecido na vida de Abraão. E o que ela não viu, ela ouviu contar de como Deus havia prometido grandes coisas a Abraão, de como Deus o havia tirado de uma terra e levado para uma terra prometida, de como Deus o sustentava. Essa mulher tinha o privilégio de conviver com homens de Deus. Quando Abraão recebeu as promessas, a esposa de Ló provavelmente estava lá, porque eles foram junto com ele. Ló foi junto com seu tio Abraão. Quando os anjos vieram a Sodoma e advertiram o seu marido para fugir, ela viu anjos. O que muita gente quer ver, quer ver anjos. Ela viu, eles foram lá adverti-la. Quando eles os levaram pela mão e os conduziam para fora da cidade, ela era um daqueles que eles ajudaram a escapar. Se vê anjo, é um negócio que vocês sonham, pois o anjo pegou na mão da mulher, vai, conversou com ela, falou com ela. Essa mulher teve privilégios ímpares. E esses não foram privilégios pequenos, foram privilégios grandes. E certamente ela teve outros que nós podemos inferir, mas não estão registrados nas Escrituras.
E quais foram os resultados positivos de todos esses privilégios no coração da esposa de Ló? Você viu os privilégios? E quais foram os resultados positivos? Não teve nada, nenhum. Ela viu anjos, ela foi tocada por anjos, ela ouviu a voz dos anjos, ela tinha um tio crentão, Abraão, ela tinha um marido bom, ela viu as orações, ela participou delas, ela foi abençoada também, recebeu bênçãos por causa dos homens salvos, mas isso não gerou nenhum resultado na vida. E é por isso que Jesus está dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Apesar de todas as oportunidades e meios de graça, todas as advertências especiais e mensagens do céu, ela viveu e morreu sem a graça de Deus, sem Deus, impenitente e descrente. Apesar de todos os privilégios. É por isso que a gente tem que dizer para você: milagre não salva, ver anjos não salva, atingir um êxtase emocional absurdo não salva. O Senhor nos emociona, mas nós não vivemos disso. Ele nos emociona com tudo que Ele faz, mas não é isso que nos salva. Nós precisamos conhecer a graça de Jesus. Ela viveu um ambiente religioso intenso, mas isso não a salvou. Os olhos do seu entendimento nunca foram abertos, sua consciência nunca foi realmente despertada ou estimulada, sua vontade nunca foi verdadeiramente trazida a um estado de obediência a Deus, como muitos que estão na igreja, estão aqui, conhecem as músicas, conhecem a doutrina, conhecem a religião, sabem as respostas para nos dar, mas não conheceram a graça. Suas afeições nunca foram fixadas nas coisas lá do alto, sempre foi aqui na terra. E ela nem precisou ser ensinada a isso, porque isso já é natural do homem sem Cristo. Agora imagina um monte de igreja que só ensina isso agora: vivo aqui, vivo agora, receba, creia, prospere, compre helicóptero. Se os nossos olhos não estiverem fixos no céu, nós não conseguimos viver bem aqui nessa terra, e nós não chegaremos à eternidade. Precisamos conhecer a graça de Jesus. A forma de religião que ela teve foi mantida por conveniência. Era uma capa usada para agradar o seu marido, e não por qualquer senso de valor. Ela só queria agradar Ló, mas ela não queria agradar o coração de Deus. Muita gente vem à igreja para agradar seu pai, para agradar sua esposa, para agradar sua mãe, para não entristecer alguém da sua família, ou porque gosta do ambiente, que acha legal, porque quando a gente se reúne é legal. Mas você precisa vir por causa de Jesus, porque a mulher de Ló se perdeu por essa visão errada. Ela fez como outros ao redor dela na casa de Ló. Ela se conformou aos costumes do seu marido. Ela não fez nenhuma oposição à religião dele. Ela se permitiu ser conduzida por ele, mas ela não creu. Ela fez como outros ao redor dela. Eu repeti aqui, né? Ela não repeti não. Ela se conformou aos costumes do seu marido. Ela não fez nenhuma oposição à religião dele, mas ela não creu. Muita gente faz assim. Elas se conformam aos costumes da igreja, elas se acostumam com as coisas, elas não se opõem, mas elas não foram alcançadas pela graça salvadora de Jesus. Por isso Jesus nos diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Ela se permitiu ser conduzida passivamente por ele, mas em todo o tempo o seu coração estava em pecado diante de Deus. Por fora ela fazia o que tinha que fazer, mas por dentro ela estava em pecado diante de Deus. Ela não conhecia a graça. Essa semana eu estava lendo um sujeito chamado Torrou, e ele faz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta assim: se o homem não é novo, do que adianta a roupa nova? Se você não é novo, não adianta a casca, a grife, a roupa, o trejeito. Ela se veste como crente conforme os modos, os usos e costumes pentecostais. Ela não é salva. Tem que vestir com moderação mesmo, viu? Não estou tirando isso não.
Só que não precisa ser aquele negócio, né? Vestiu como crente, é crente, não é. Principalmente nos dias de calor, toma muito cuidado mesmo. Com a roupa decotada, com a roupa apertada, com a roupa curta, com a costa pelada, com o decote grande, com o rachado grande na perna. Toma cuidado mesmo. Mas o que nós estamos dizendo é que ela tinha o exterior da religião, mas seu coração não estava em Cristo. O mundo estava no seu coração e o seu coração estava no mundo. Nesse estado ela viveu, nesse estado ela morreu, mas ela estava no meio da religião salvadora. A gente pode então repetir outra vez: lembrai-vos da mulher de Ló. Queridos, você está na igreja, mas você não tem certeza da sua salvação, você não tem certeza de que vai morar no céu. Ninguém te explicou isso, ou você, quando explicaram, você estava voando. Olha, nós precisamos conversar de novo, e você precisa clamar pela graça, porque essa mulher andou com o pai da fé, recebeu bênçãos advindas da fé de Abraão, mas não foi salvo. E o que nós aprendemos nessa noite então com a mulher de Ló? Lembrai-vos da mulher de Ló. Se é para lembrar, é porque tem coisa para aprender. O que nós aprendemos com a mulher de Ló? Aprenda que a mera possessão de privilégios religiosos não salvará a alma de ninguém. Você pode receber milagres e não estar salvo. Você pode cantar bonito e não estar salvo. Você pode ouvir boas pregações e não estar salvo. Você pode estar sendo abastecido com estudos bíblicos maravilhosos, mas você não entendeu a graça. Eu conheci um homem que tinha lido a Bíblia milhares de vezes, e ele tinha uma série de comentários que até hoje eu não tenho e tinha vontade de ter. E ele leu todos aqueles livros daqueles comentários. Ele leu comentários de Gênesis a Apocalipse da Bíblia. E ele não conhecia a graça de Jesus. Você pode, então, você pode receber privilégios religiosos e não estar salvo. Você está aqui, você recebe um bom sermão, você recebe uma boa palavra, você glorifica a Deus, mas você não está salvo. A mulher de Ló recebia as orientações de Deus, mas entrava aqui e saía aqui. A gente tem que tomar cuidado para que de repente as orientações de Deus só passem pelos nossos ouvidos e não transformem a nossa alma. Você pode ter sido curado e não salvo. A gente que foi curada na palavra, nas escrituras, e que não tinha conhecido a graça de Jesus, como por exemplo o paralítico que está lá em João 5. Você dá uma olhada lá. O cara recebeu a cura do Senhor e não entendia quem era aquele que o havia curado. Você pode ver anjos e não estar salvo. Você pode estar passando por circunstâncias das mais maravilhosas e não estar salvo. Você vai dizer: pastor, não. Olha, eu vou te dizer, tem gente que pode ter curado outros e não ser salvo, porque ele mesmo não entendeu a graça. Porque Jesus disse isso, disse que no último dia algumas pessoas apresentarão as suas obras diante dele. Senhor, em teu nome eu expeli demônios, Senhor, em teu nome eu curei enfermos. E o Senhor dirá: mas eu não conheço vocês. O que o Senhor está dizendo? Está dizendo o seguinte: olha, o demônio eu mandei embora porque eu tive misericórdia do endemoniado. O doente eu curei porque eu tive misericórdia do doente. Mas eu não sei quem é você. É claro que Deus conhece a todos, mas ele está dizendo: você não conheceu a minha graça. Então entenda isso. Possessão de privilégios religiosos não salva ninguém. Tem gente aí discutindo, e eu vejo muita gente discutindo na internet: agora eu descobri a doutrina da graça, agora eu sou um calvinista reformado. E ele começa a discutir na internet. Uma benção. Só que não, porque ele não vai mais à igreja, porque ele acha que a doutrina da graça o liberou de tudo. Agora tudo é sacrifício, dizimar é sacrifício, ofertar é sacrifício, e a igreja, tudo é sacrifício, porque é conveniente para ele crescer. Ele não conheceu a graça de Cristo, ele só recebeu uma informação intelectual dessa graça. Aquele que usa a graça de Cristo como justificativa para pecar, não conheceu a graça, mas caiu em desgraça.
Então tem muita gente aí com conhecimento teológico profundo, lendo Calvino, lendo Paul Washer, lendo ou ouvindo Paulo Júnior, lendo John Piper, lendo R.C. Sproul. Muitos de vocês nem sabem quem são, mas tem muita gente lendo essa gente. Esses caras são bons, mas essa gente, ao mesmo tempo que vai adquirindo conhecimento teológico, não conhece a graça de Jesus, porque usa toda a graça como desculpa para não estar aqui ou não estar na igreja deles. Eles estão se tornando desigrejados, achando que está tudo muito bonito. São contestadores de todas as doutrinas, mas não vivem nenhuma delas, só o conforto de não estar na casa do Senhor. Por isso Jesus diz: cuidado, lembrem-se da mulher de Ló. Privilégios religiosos não salvam. Entendam o seguinte: Joabe era capitão do exército de Davi, Geazi era o criado de Eliseu, Demas era companheiro de Paulo, Judas Iscariotes era discípulo de Cristo, e Ló teve uma esposa mundana e incrédula. Todos eles morreram em seus pecados. Você está entendendo? Joabe caminhava com Davi, o homem segundo o coração de Deus. Geazi era um moço de Eliseu, profeta, varão que realizava atos e maravilhas. Demas era companheiro de Paulo. Judas Iscariotes andou 3 anos com Jesus e se perdeu. Não é pelas suas companhias que você vai ser salvo. Seu pai não vai te salvar, sua mãe não vai te salvar, seu pastor não vai te salvar, eu não salvo ninguém. Você precisa da graça de Jesus, você precisa se render a ela. Então, pais, preguem a graça de Jesus para os seus filhos insistentemente, desesperadamente, com paixão, orando por eles, porque a sua fé te salvará, mas eles precisam ter um encontro com a graça de Cristo também. Não é porque papai é crente, mamãe é crente, vovô é crente, bisavô é crente, não é porque eu venho de uma linhagem de crentes que eu sou salvo. Eu preciso conhecer a graça de Jesus. Pais, preguem a graça de Jesus para os seus filhos, ensinem, exortem, façam culto doméstico, tragam-nos na igreja, quer eles queiram, quer não, enquanto forem pequenos. Tragam os estudos bíblicos, ensinem na sua casa, porque a companhia de homens de Deus não faz da gente homem de Deus. Amém na companhia? Não faz. Lembrai-vos da mulher de Ló. E considerem: eu conheço a graça salvadora de Jesus, ou se eu estivesse saindo de Sodoma, eu também olharia para trás, porque eu gosto daquele negócio. Mas tem um perigo maior, que eu quero considerar e que J.C. Ryle não considerou, talvez não fosse problema para ele naquele tempo. Naquele tempo as coisas estavam muito distintas. Abraão era homem de Deus, Sodoma era lugar de pecado. Ló podia distinguir isso muito bem. A mulher dele também podia e não quis, ela amou o pecado. Mas hoje, queridos, está ficando indistinguível onde é Sodoma e onde é a igreja muitas vezes. Desculpa a franqueza, mas está. Há igrejas onde só se prega o social, e a igreja onde só se prega o que o povo quer ouvir. Você é lindo, você é linda, você é precioso, você é preciosa. É verdade, mas você precisa se arrepender dos seus pecados e ser salvo. Jesus desfaz a vergonha, como nós cantamos, quando nós nos arrependemos dos pecados. O Santo Espírito vem até nós quando nós cantamos, quando somos alcançados pela graça. Nós só temos desejo pela presença do Santo Espírito, por sermos inundados pela sua glória, se formos crentes. Só o crente tem esse desejo, só o crente pode cantar esse negócio. Assim como aquela música, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. É música só para crente cantar, porque o Espírito Santo só se move no coração do crente que foi alcançado pela graça dele. Mas o pecado não tem sido mais tocado na igreja. Muito chato isso, o pastor é muito chato quando ele fala essas coisas. Esse pastor é chato, a gente precisa de um pastor mais legal, mais light, mais apresentador, mais não sei o quê. Mas se eu não falar da urgência do arrependimento e da graça, eu vou ter que me apresentar diante de Deus um dia. Eu vou me apresentar sabendo que eu nunca falei para vocês isso. Eu não posso. Eu preciso dizer para vocês, como J.C. Ryle disse, como Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló.
Faça uma análise sua. Do que adianta vir à igreja domingo após domingo e perder sua alma? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Do que adianta fazer média com Deus, vindo aqui e perder a sua alma? É para deixar de vir, pastor? Não, é para clamar para que Ele te inunde com a graça. Peça a Ele para que você tenha a experiência da graça, porque eu leio as Escrituras e eu sei que eu sou salvo. O Espírito Santo aplicou isso no meu coração e eu cresço no conhecimento disso. Agora, há irmãos que, apesar de todo o privilégio que a mulher de Ló não teve, eles não se importam com isso. Eu estou na bênção, estou na graça, mas eu não gosto de estudo bíblico, eu não gosto de orar, eu não gosto de estar na igreja, eu não gosto da comunhão, eu só gosto do trabalho que eu gosto. Está errado. Sabe por que muitos vêm à igreja no domingo à noite? Para fazer como eu fiz e muitos fizeram antes de mim, quando eu não conhecia a graça de Jesus. E eu ouvi isso muitas vezes, de muitos amigos. Para que eu ia à missa uma vez por semana no domingo, quando ia? Para fazer uma média com Deus. Muito crente vem à igreja no culto à noite de domingo para fazer média com Deus. Vou fazer uma médiazinha. Isso não salva ninguém. Agora o cristão tem prazer de estar na casa do Senhor. Não começa com aquele negócio. Não, eu não venho por isso, eu não venho por aquilo, eu não venho porque eu estou doente. Deus sabe. E você não tem que se justificar para mim. Mas muitos não têm o prazer de estar na casa do Senhor porque não conheceram a graça. Não têm o prazer de trabalhar porque não conheceram a graça. Acontece muita coisa dentro de igreja? Acontece. A gente se decepciona com pessoas? Sim. As pessoas se decepcionam com a gente? Sim. E por que a gente não para? Por causa da graça. Porque quem derramou a graça sobre as nossas vidas não nos decepciona. É Jesus. Pais, conversem com seus filhos sobre a salvação. Eles precisam ser salvos. Eles precisam ser chamados à salvação. Eu sei, nós não convertemos ninguém, mas nós precisamos um dia descansar nos braços de Jesus, sabendo que nós fizemos o máximo. Filho, converse com seu pai sobre a graça de Jesus, porque talvez você já tenha alcançado, mas seu pai não. Meu irmão, seja honesto se você não conhece a graça de Jesus e diga: Senhor, eu não conheço, eu não tenho essa convicção, eu não tenho essa certeza que o pastor está falando ali na frente, e eu não tenho essa certeza que muitos irmãos demonstram. Admita e clame ao Senhor pelo perdão, e vamos conversar sobre isso. Mas lembrai-vos da mulher de Ló. O coração dela estava em Sodoma, não estava em Jesus. O coração dela estava em Sodoma, não estava no Senhor. Ló foi salvo por livre graça do Senhor, né? Abraão foi falando: Senhor, se tiver 50 justos, 40, 30, não tinha. Mas o Senhor disse: mas eu quero tirar de lá Ló. Pode tirar Ló. E aqueles anjos prefiguram Cristo, anunciaram a salvação a Ló e a sua família. Mas a mulher de Ló não tinha o coração do Salvador, ela tinha o coração desse mundo. Como muitos que facilmente abrem mão de Jesus. Você às vezes pergunta: como é que alguém pode estar aqui e não está mais? Ele não conheceu a graça. Ele pode ter cantado bonito, ele pode ter feito muita coisa. Então ore por esse irmão. Fala: irmão, você precisa conhecer a graça, você precisa ter a certeza. Vamos ter uma conversa honesta. O que foi? Porque quando a gente conhece a graça, a gente não quer deixar de conhecer Jesus. A gente tem momentos de desânimo, de tristeza com irmãos às vezes, mas o Santo Espírito vem e fala: mas eu te remi, rapaz, volta para a igreja, volta para lá. Lembre-se da mulher de Ló. E se você não tem essa certeza, clame ao Senhor. Não vou entrar aqui naqueles méritos todos teológicos profundos. O que eu sei é que o Senhor Deus ouve orações, e um coração compungido e contrito, o Senhor Deus, Ele olha para ele. Então derrame e diz: Senhor, eu não tenho essa convicção, eu não tenho a certeza de que vou morar no céu, eu tenho medo do inferno mesmo, e eu não tenho certeza desse perdão pleno. Eu preciso da tua graça, do teu conhecimento. Eu me levanto com mais alegria e disposição para vir para a casa do Senhor do que para ir para qualquer outro lugar. E não é porque eu sou pastor, é porque sempre foi assim. Porque eu sou bom? Não sou. Depois desse tempo todo que a gente está junto, certamente você tem alguma coisa que você não gosta, certamente você tem alguma coisa em mim que você não concorda, certamente tem algum defeito que você identificou. Mas eu venho com alegria por causa da graça de Jesus. É por causa dela que você tem. Se você não conhece a graça,
Erramos. E aí nós temos um chamamento grande para toda a igreja. Lembre-se da mulher de Ló, porque Jesus falou para seus discípulos, então Ele está falando para a gente. Cuidado, para você não estar acostumado com a liturgia da igreja, com o discurso que é feito na igreja, com os privilégios da igreja, se acostumado até com milagres, porque pasme, tem gente que se acostuma, Deus fez de novo, e não está salvo, e não ter a certeza da salvação, não ter o encontro da graça. Mas se você tem a certeza, glória a Deus, compartilhe com outros o seu testemunho daquilo que Cristo fez na sua vida. É importante. Sente, converse francamente com seus filhos, converse francamente com seus netos, compartilhe da graça, teste a convicção deles, porque com o tempo eles podem se acostumar a nos dar a resposta que nós queremos ouvir, mas teste a convicção deles. Você tem certeza mesmo? Se você sair de carro agora e vier um outro carro, a carreta e te acertar e você morrer, é isso mesmo? Eu posso te enterrar feliz sabendo que você foi para a glória? Isso costuma dar aquela balançada. Teste a convicção, não tem nada de errado, mas tenha certeza de que você está compartilhando, para que você possa descansar tranquilo. Eu não posso controlar o coração dos meus filhos, das minhas filhas. Eu não posso salvá-las. Mas um dia eu posso chegar diante de Deus e dizer: Senhor, tudo que eu podia eu fiz, e eu confiei na graça do Senhor para isso. Obrigado pelo privilégio de te ver. Então vamos orar francamente, vamos nos derramar francamente diante do Senhor. Se você não tem essa certeza de salvação, olha além da religiosidade. Se você não tem certeza, admita isso diante do Senhor. Ore ao Senhor e vamos conversar sobre isso num tempo oportuno. Eu tenho certeza que vou morar no céu. Eu já fico pensando: ô Senhor Jesus, tem dia que dá vontade de falar: Senhor, me leva logo de uma vez, eu quero andar nessa rua de ouro, eu quero ver esse mar de cristal, eu quero ver o Senhor face a face. Só podia me levar, leva logo. Mas eu me lembro que eu tenho uma esposa, filhos, mas ainda assim dá vontade de ir, porque o Deus que me leva é o Deus que sustenta, que a sustenta. Mas eu também tenho que me lembrar de que Ele não nos põe nesse mundo à toa. Ele tem uma obra para a gente. O dia que Ele entender que eu terminei a minha obra, Ele vai me chamar. Mas que dá vontade de ir, dá. Tamanha convicção. Eu não tenho medo da morte. Eu posso até ter medo da morte, de morrer uma morte trágica e tal, mas eu não tenho medo do que vem depois dela. E eu sei que ela é necessária para que eu vá habitar com meu Pai. Mas eu ainda tenho esperança de que Jesus volte na minha geração, e aí eu não vou morrer, porque Ele voltou agora. Eu vou receber um corpo glorificado. Se você não tem essa convicção, clame ao Senhor com sinceridade: Senhor, eu não tenho essa convicção, mas eu quero ter. Tenha misericórdia de mim, venha e me alcance. Nós tivemos recentemente irmãos aqui com o coração absolutamente aberto, dizendo: eu estava na igreja, mas eu não tinha certeza, mas eu fui alcançado pela graça de Jesus recentemente. Aleluia! Melhor isso do que viver, infinitamente melhor do que viver enganado e enganando a si mesmo. E se você tem essa certeza, compartilhe com todos. É urgente, é importante. E pergunte ao Pai: a quem eu devo compartilhar? Com quem eu devo compartilhar? Como eu devo proceder? E na minha casa, como eu devo proceder também? E nós vamos orar ao Senhor agora. Feche seus olhos, vamos orar.